Fala pessoal dos terceiros anos, tudo bem? Tranquilos? Eu estou bem. Galera, aumentem a velocidade do vídeo. Vamos corrigir a letra B do último exercício que eu passei. É um exercício difícil e grande. Então prestem bastante atenção nos detalhes. Qualquer dúvida pode me perguntar pelo WhatsApp. E é isso aí, vamos lá para a correção. Bom, quando eu passei essa atividade para vocês, eu tirei uma foto do livro da questão e enviei para vocês no WhatsApp. Só que aqui eu coloquei ela digitei ela e passei ela para o PDF para eu poder mostrar para vocês aqui enquanto eu faço a correção e também para enviar para a escola para os alunos que estão sem acesso. Então por isso que ela está assim, tá? Quem está achando estranho aí é porque eu passei ela para PDF. Ok, então essa daqui é a questão B. Calcule a distância do ponto menos 1 e 5 à reta de equação 3x menos 4y menos 2 igual a 0. Ok, vamos lá. Eu já deixei dois quadros abertos aqui, porque como é muito grande as contas, né? Pra gente não perder tempo, para eu não perder tempo abrindo outros quadros. Então vamos lá. Então o exercício nos deu um ponto que ele chamou de P. Isso, ele chamou de P. Esse ponto é de coordenadas 1 e menos 5. E ele nos deu uma equação com essa cara aqui, 3x menos 4y menos 2 igual a 0. Muito bem. Eu vou fazer um desenho aqui que não corresponde à realidade, vamos dizer assim. Porque se eu for desenhar o gráfico dessa função, além de não ser necessário, vai gastar tempo demais. Se eu for desenhar o gráfico tal como ele é, né? Então eu vou fazer um gráfico hipotético aqui, só para ilustrar para vocês uma coisa. Ilustrar para vocês a situação, né? Vamos supor que essa reta que está aí seja uma reta assim. Eu não sei se ela é assim, porque eu não desenhei, eu não fiz o processo para desenhar a reta dessa equação, tá? Mas vamos supor que é assim. Aí esse ponto é 1 no x e menos 1 no y. Então ele vai estar mais ou menos aqui assim, vamos supor. Esse é o ponto P. O que o exercício quer? Ele quer calcular a distância desse ponto até a reta, tá? Só que na hora que eu vou calcular essa distância, eu tenho que imaginar um segmento de reta que vai desse ponto até a reta. Que é isso aqui que eu estou fazendo aqui, ó. Estão vendo? Na hora que eu vou fazer isso, eu não posso fazer inclinado assim, ó, porque senão eu vou aumentando a distância mais do que realmente ela é, né? Eu não posso nem ir para o lado nem para cá. Eu tenho que prolongar ela de tal forma que ela chega aqui formando um ângulo de 90 graus. Que seria mais ou menos isso aqui, ó, formando um L. Ela tem que formar um L com a outra reta, que ela forma um ângulo de 90 graus. Vamos supor que aqui está certinho, está um ângulo de 90 graus, beleza. Então a gente quer calcular essa distância aqui, ó. A gente está querendo calcular essa distância aqui, ó, galera. Tudo bem? É lógico que assim, igual eu falei, né? Essa reta não é verdadeira e tal, mas é só para ilustrar a situação. Nós queremos calcular essa distância. Para isso, o que a gente vai ter que fazer? Existe uma fórmula que é simples, você joga os valores lá adequadamente, faz algumas contas e você encontra essa distância. A gente vai fazer com a fórmula depois. Primeiro eu vou mostrar para vocês, como no exercício anterior, como fazer sem a fórmula. Sem a fórmula, como que a gente vai fazer? Primeira coisa que a gente vai fazer é encontrar a equação desse segmento de reta aqui, ó. Beleza? Desse segmento de reta aqui. Como que a gente vai encontrar? Como a gente sabe que ele é perpendicular a essa reta e ele passa por esse ponto, que é esse ponto aqui, como a gente sabe disso, a gente vai encontrar esse segmento de reta igual nós estávamos fazendo no conteúdo sobre
perpendicularidade entre duas retas, que é o conteúdo anterior. Então a gente vai encontrar a equação desse segmento de reta aqui, beleza? Encontrando os coeficientes coeficientes angulares e tal. Depois que a gente encontrar a equação desse segmento de reta, o próximo passo vai ser encontrar o ponto aonde esse segmento de reta toca na reta, que é esse ponto aqui, ó. Tá vendo que esse segmento de reta, ele toca lá na reta, nesse ponto. Então, é o ponto onde elas se interceptam. Aí, o nosso próximo passo vai ser encontrar esse ponto. Depois que a gente encontrar esse ponto, a gente vai calcular a distância desse ponto a esse ponto P que o exercício deu. Aí, depois disso, a gente encontrou a distância. Então, eu divido isso em 3 passos, tá? Então, vamos lá fazer isso, então. Então, o primeiro passo é encontrar a equação daquele segmento de reta. Para isso, a gente vai encontrar os coeficientes angulares dessa reta aqui e daquele segmento de reta que passa por esse ponto e é perpendicular a essa reta. Perpendicular é formar um ângulo de 90 graus. Então, vamos lá. Então, vamos encontrar o coeficiente angular dessa equação aqui primeiro. Para isso, a gente isola o y. Então, vai ficar menos 4y. Aí, a gente vai passar o 3x, ele vem para cá negativo. O 2 estava negativo, vem para cá positivo. Agora, a gente vai passar o 4 dividindo para o y ficar isolado. Quando a gente passa dividindo, a gente não troca o sinal. Quando a gente passa multiplicando, a gente também não troca o sinal. Vou colocar um parênteses aqui para separar o sinal separar os sinais, né? Menos com menos mais. Então, vai ficar positivo, 3x sobre 4. E menos com mais, menos. 3 sobre 2 não tem como simplificar, não tem como dividir. A gente deixa assim. O coeficiente angular, depois que você isolou o y aqui e deixou a equação no formato reduzido, o coeficiente angular é o número que acompanha o x. Eu vou chamar esse coeficiente angular de M1. E aqui no caso, ele é o 3 sobre 4. Então tá aí, 3 sobre 4. Esse é o nosso coeficiente angular dessa reta que o exercício deu. Agora vamos encontrar o coeficiente angular da equação que passa por esse ponto, que é aquele segmento de reta, né? E que é perpendicular a essa reta aqui. Então vamos lá. Vamos chamar esse coeficiente angular de M2. Não vai ter como a gente encontrar esse coeficiente angular da mesma forma que a gente fez aqui, né? Porque aqui o exercício nos deu a equação. Já nesse outro caso, ele só nos deu o ponto por onde passa a reta. Então, a gente vai usar essa fórmula aqui, ó. Então, vamos lá. A gente vai jogar essas coordenadas do ponto P nessa fórmula. A gente considera esse primeiro número aqui como sendo x0, o segundo como sendo y0. Então vamos lá. Então vai ficar M2 é igual y menos o y0. O y0 é o menos 5. Aí esse menos do 5 com esse menos vai dar mais. Eu já vou colocar mais aqui para a gente aproveitar a quadro. X menos x0. x0 é 1. Não tem como resolver mais do que isso, fica assim. Esse é o nosso M2. Como o segmento de reta que passa por esse ponto é perpendicular a essa reta, a gente pode usar a condição de perpendicularidade que nós estávamos estudando no conteúdo anterior, que fala que o coeficiente angular da primeira reta vezes o da segunda reta é igual a menos 1. Então, a gente vai jogar esses dois valores aqui, ó. Então, vamos lá. Então, o M1 é 3 sobre 4.
O M2 é y mais 5 x menos 1. Temos que colocar um parênteses aqui, ó. Porque se a gente não colocar o parênteses, o 3 vai estar multiplicando só o y e o 4 só o x. Mas na verdade eles têm que multiplicar os dois. Porque o M2 é isso aqui tudo, ó. Beleza, isso aqui é igual a menos 1. Agora sim, vamos lá, vamos fazer essa multiplicação. 3 vezes y, 3y, mais 3 vezes 5, 15. 4 vezes x, deixa eu colocar aqui, 4x, ficou parecendo um 9. Esse 4 é positivo, o 1 é negativo, mais com menos, menos. 4 vezes 1, 4. E aqui fica menos 1. Agora a gente vai passar isso aqui que está dividindo para cá multiplicando. Então fica 3y mais 15, que é igual a menos 1. E o que estava lá no denominador vai vir para cá multiplicando. Agora a gente vai fazer essas multiplicações aqui, ó. Então fica 3y mais 15 é igual a menos 1 vezes 4x, menos 4x. O menos do 1 com o menos do 4 dá mais. 1 vezes 4, 4. O nosso objetivo é encontrar a equação do segmento de reta que passa por esse ponto e é perpendicular a essa reta aqui. Como ele vai ser uma equação, é interessante a gente deixar essa equação no formato de equação geral, que é esse formato aqui, ó. Como assim, professor? Quando a gente vai escrever uma equação de reta no formato geral, a gente deixa todos os números do lado esquerdo da igualdade e a gente começa por aquele que tem x, depois o que tem y e depois o que não tem letra junto. Então vamos fazer isso aqui, ó. Eu vou passar todos eles para o lado esquerdo, começando pelo que tem x. Então 4x está negativo, ele vai vir para cá positivo. Aí esses que já estão do lado esquerdo, a gente desce eles sem trocar o sinal, porque eles já estão do lado esquerdo. Aí esse 4 está do lado direito positivo, vai vir para o lado esquerdo negativo. Aí beleza, agora a gente repete aqui, porque não tem como somar x com y. E 15 menos 4, 11. Pronto, encontramos a equação daquele segmento de reta, beleza? Muito bem. Só relembrando aqui vocês, a gente tinha desenhado aquela reta que a gente estávamos supondo que a reta dessa equação aqui, né? Deixa eu diminuir o zoom aqui para ficar mais fácil. Estávamos supondo que a reta dessa equação era mais ou menos assim, embora provavelmente não seja, tá? E a gente imaginou que aquele ponto, esse ponto aqui, estava mais ou menos aqui assim lá no gráfico, né? Beleza, aí a distância desse ponto a essa reta vai ser dado por esse segmento de reta aqui. Aí, esse segmento de reta, a gente acabou de encontrar a equação dele, que é essa equação aqui. Beleza? Agora a gente vai encontrar o ponto aonde aquele segmento de reta encosta nessa outra reta aqui, ó, esse ponto aqui. Lembrando que essas retas são todas suposições. Se eu fosse desenhar mesmo o gráfico, para valer, não seria assim provavelmente, tá? Bom, como que a gente encontra o ponto de intersecção dessa reta com essa reta aqui? Na verdade, como que eu encontro o ponto de intersecção entre quaisquer duas retas? Montando um sistema de equações com essas retas. Então, eu vou montar um sistema de equações com essas retas. Então, vai ser... Eu vou colocar uma embaixo da outra. Então, esse aqui é 3x. Deixa eu separar esse quadro.
Vou separar esse quadro aqui. Beleza. Então, essa equação é 3x menos 4y menos 2 igual a 0. Aí essa que a gente encontrou agora, a gente vai colocar embaixo daquela. Poderia ficar em cima, não tem problema não, tá? 4x mais 3y mais 11. Beleza. Vou colocar uma linha aqui indicando que isso aqui é um sistema. Eu também posso colocar uma chave aqui assim, tá? Ok. Bom, como que a gente resolve esse sistema? Vai depender da forma que ele se apresenta para nós, né? A gente já estudou esse conteúdo aqui, né? Há umas 3 semanas atrás, 4 semanas atrás. Mas só relembrando, é o seguinte, o nosso objetivo inicial é eliminar uma dessas duas letras, ou o x ou o y. E tanto faz, você que manipula ela para eliminar a letra que você quer. Para eliminar, por exemplo, se eu quero eliminar o x, o x da primeira equação e o x da segunda tem que ter o mesmo número acompanhando ele. Pode até ter o sinal diferente, mas tem que ser o mesmo número acompanhando. Se eu quero eliminar o y, tanto na equação de cima quanto na equação de baixo, tem que ser o mesmo número acompanhando o y. Se as duas equações vêm para você sem ter esses números iguais, você vai ter que fazer uma multiplicação ou duas para que essas letras tenham o mesmo número acompanhando elas. Que é o nosso caso aqui agora, né? O x tem 3 e o outro x tem 4. O y tem 4 e o outro y tem 3. Então eles não estão iguais, então a gente vai ter que fazer uma multiplicação para que essas letras tenham o mesmo número, ou o x ou o y. Como na resolução que eu fiz eliminando o x, eu vou fazer do jeito que eu fiz, mas tem como fazer para o y também, não tem problema não, tá? Bom, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou multiplicar essa primeira equação por 3 e essa outra equação aqui, eu vou multiplicar essa primeira equação por 4 e vou multiplicar essa primeira equação aqui por 3. Porque se eu fizer isso, ó, 3 vezes 4 dá 12 e 4 vezes 3 dá 12 também. Pois bem, galera, então vamos multiplicar dessa forma. Como esse número aqui é um 3, né, esse aqui é um 4, se eu multiplicar o 3 por 4 e o 4 por 3, o resultado vai ser igual, né? Então, esse é um dos motivos da gente multiplicar essa primeira equação por 4, essa de baixo aqui por 3. Se você quisesse eliminar o y, esse y aqui tem um 4 acompanhando e esse outro aqui tem um 3. Então, eu posso multiplicar esse 3 por 4 e esse 4 por 3. Então, eu poderia multiplicar toda essa equação por 3 e essa outra aqui por 4, se eu quisesse eliminar o y. Lembrando que quando a gente vai fazer essas multiplicações, a gente multiplica toda a equação, a gente não multiplica só um termo desse, tá? Então vamos lá. Então vou multiplicar toda a primeira equação por 4, então vai ficar 4 vezes 3x, 12x. Vou colocar mais embaixo aqui. 12x menos 4 vezes 4y, 16y, menos 4 vezes 2, 8. E 4 vezes 0, 0, né? Agora eu vou multiplicar toda a segunda equação por 3. 3 vezes 4x, 12x. Três vezes 3y, 9y. Mais 3 vezes 11, 33.
E está aí, galera. Agora a letra x está pronta para ser eliminada. Vou chamar essa equação aqui de primeira, por exemplo. Pode chamar de A, de B, tá? É só para diferenciar uma da outra. E essa outra aqui de segunda. Bom, agora que a gente tem uma letra com o mesmo número acompanhando ela, nas duas equações, a gente vai poder eliminar essa letra. Como? Fazendo uma soma ou uma subtração. Se a gente for fazer uma soma aqui, essa letra não vai ser eliminada, porque 12x mais 12x dá 24x. Então a gente vai ter que fazer uma subtração. 12x menos 12x, zero. Então não precisa escrever o zero, só cancelo aqui. Aí vamos subtrair as outras coisas. Eu vou fazer aqui separado para evitar dúvidas, tá? Então vai ficar menos 16y, aí menos da subtração, mais 9. Mais 9y. Esse menos com esse mais dá menos. Então fica menos 16y menos 9y. Menos 16 menos 9, menos 25. Esqueci de colocar o y aqui. Menos 25y. Beleza? Quem quiser fazer de cabeça essas coisas aqui, pode fazer, tá? Agora vamos fazer o menos 8 com o mais 3. Então vai ficar menos 8. Aí esse menos vem para cá, que é o menos da subtração. Mais 23. Mais 33. Coloca um parênteses para separar. Esse menos com esse mais dá menos, então fica menos 8, menos 33. Sinais iguais, conserva o sinal e soma, dá 41. Menos 41. Agora que a gente eliminou o x, o nosso objetivo é encontrar o y. E para isso a gente tem que isolar ele. Então vou passar esse 41 para o outro lado com o sinal trocado. E vou passar... Opa, ele vem com o sinal trocado, bem positivo. Tem que tomar bastante cuidado, qualquer sinalzinho errado aqui vai fazer você desenvolver a conta inteira errada. Tá? Agora a gente passa o menos 25 dividindo. É, 41 dividido por menos 25 não tem divisão exata. Mas se você quiser fazer a divisão, pode. Eu recomendo que você não faça, porque essa divisão aqui provavelmente dá número infinito. Aí você vai ter que arredondar ele, e aí vai ficar um valor aproximado. Faz com que a sua resposta fique um valor aproximado. Então, se você deixar em forma de fração, fica de uma forma mais exata, vamos dizer assim. Só que aí tem um detalhe. Se ficou em forma de fração, você tem que ver se tem como simplificar. Nesse caso aqui não tem. O 41, por exemplo, o 25, ele só é divisível por 5 e por 25. O 41 não é divisível nem por 5 e nem por 25, então não tem como simplificar. Uma coisa que eu recomendo que vocês façam aqui, ó, tá vendo que esse menos ficou no denominador? Quando isso acontecer, é interessante você deixar ele aqui no mesmo nível da linha ou deixar ele aqui em cima. Fica mais agradável, assim, matematicamente a escrita, tá? Não é interessante deixar esse menos aqui embaixo. Ok. Então, esse é o nosso y. Essa é a coordenada y do ponto de intersecção entre aquelas duas retas. Agora vamos encontrar a coordenada x. Para isso, eu vou pegar esse valor de y que a gente encontrou e vou substituir em uma dessas duas equações. Eu substituo em qualquer uma. Vou substituir na segunda. Poderia substituir na primeira também. Não tem problema. Então vai ficar assim. Aliás, eu vou substituir na primeira, porque quando eu fiz aqui, eu substituí na primeira. Substituir na primeira. Então vamos lá. Mas não tem problema substituir na segunda. Não tem problema nenhum. Então, sub na
Equação 1. Então, vou escrever essa primeira equação aqui de novo. Aonde tiver um y aqui, eu vou substituir por esse valor que a gente encontrou. Então, vai ficar 12x menos 16. 16y é 16 vezes o y. Só que o y é isso aqui. Então, vou colocar ele aqui, ó. Vou colocar um parênteses para separar o menos com o vezes. Peraí, aqui não é 2 não, né? Aqui é um 8. Só para ver se vocês iam notar. Então vai ficar 12x. O menos do 16 com esse menos dá mais. 16 vezes 41. Uma vezes 6, 6. Uma vezes 1, 1. 4 vezes 6, 24, vai 2. 4 vezes 1, 4, mais 2, 6. Desce o 6, 1 mais 4, 5. Desce o 6, 656. Aí esse 16 tem um invisível aqui embaixo. 25 vezes esse 1 invisível dá o próprio 25. Eu coloco 25 aqui. Não esqueçam, hein, galera, quando vocês forem resolver as atividades, colocar aquele comentário de 2 ou 3 linhas embaixo das suas respostas, ou depois do cabeçalho. Repete o menos 8. Agora aqui, galera, ó, a gente tem uma subtração de frações. Professor, mas fração é só isso daqui, ué. Você pode imaginar o 8 como uma fração também, porque todo número tem um invisível aqui embaixo. Fração é quando você tem um número sobre o outro. Aí, para a gente subtrair ou somar frações, a gente vai ter que fazer esse processo aqui, ó. Vou repetir esse 12x, né? Eu vou fazer esse processo aqui, ó. Desenho uma barra e multiplico os denominadores. 25 vezes 1, 25. Aí agora eu vou multiplicar cruzado. 656 vezes 1, 656. Desce o menos. 8 vezes 25. Vamos ver quanto que dá. 8 vezes 5, 40, vai 4. 8 vezes 2, 16, mais 4, 20. 200. Deixa eu ver se dá para fazer mais coisas nesse quadro aqui. Melhor passar para o outro, né? Vamos passar para o outro quadro, então. Mas só já vamos imaginar como que vai ficar isso aqui, ó. A gente vai repetir esse 12x e vai ficar 656 menos 200, dá 456. Então vai ficar 12x mais 456 sobre 25 igual a 0. Então vamos lá para o próximo quadro. Então fica 12x mais 456 sobre 25. Deixa eu ver aqui.
Aí, sobre 25 igual a zero. Nosso objetivo é isolar o x, né? Então, vou passar isso aqui para cá com o sinal trocado. Tá positivo, vem para cá negativo. Para isolar o x, eu tenho que passar o 12 dividindo, porque o 12 está multiplicando o x, eu passo dividindo. Aí o 12 vai vir para cá dividindo. Bom, isso aqui é uma divisão de frações. Professor, mas fração é só isso daqui. Mas você pode imaginar o 12 como tendo um invisível aqui embaixo. Ó. Beleza? Então, imaginando um invisível aqui embaixo, vai ficar isso dividido por isso. Aí, como que a gente divide frações? A gente repete a primeira. Vixe, esse x aqui fica erradíssimo desse jeito aqui. Hein? Vou deixar ele aqui assim. Ele tem que ficar aqui. Ó. Bom, então, para dividir frações, a gente repete a primeira fração. E multiplica pelo inverso da segunda. Então, essa segunda fração eu vou inverter ela. O 1 vem para cima, o 12 vem para baixo. Aí agora a gente multiplica. Desce o menos, né? Porque menos com mais dá menos. 456 vezes 1, 456. 25 vezes 12. 2 vezes 5, 10, vai 1. 2 vezes 2, 4 mais 1, 5. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 2, 2. 5 mais 5, 10, vai 1. 1 mais 2, 3. Então dá 300. De novo, essa fração não tem divisão exata, mas tem como a gente simplificar. Por exemplo, ela é simplificável por 2, por 6, e pode ser que ela seja simplificada por outro número que não me vem à cabeça aqui agora. Por 12, talvez ela seja simplificada por 12, por exemplo. Se você conhece alguns números que simplificam ela, escolha o maior deles, tá? Porque se você escolher, quanto menor o número que você escolher para simplificar, mais simplificações você vai ter que fazer. Porque você tem que simplificar até não ter mais jeito. Se você simplifica por números grandes, aí menos simplificações você vai ter que fazer. Então vou simplificar aqui por 6, que é uma divisão razoavelmente grande que me vem à cabeça aqui agora. Então 256 dividido por 6. Como o 45 é maior do que o 6, eu posso começar a divisão por ele. Qual o número que eu multiplico por 6, cujo resultado chega próximo do 45? O 7. 7 vezes 6, 42. 45 menos 42, 3, desce o 6. Qual o número que eu multiplico por 6 que dá 36? O 6. Então, 36, 0. Então, deu 76. Desce o menos, né? Tem um menos ali. 300 dividido por 6. Se eu fosse dividir por 3, daria 100. Então, dividir por 6 vai dar 50. Ainda não tem divisão exata, só que dá para simplificar ainda, hein? Tá vendo? Se a gente tivesse simplificado por um número maior, talvez ficaria só em uma simplificação.
Agora aqui a gente vai ter que simplificar de novo, porque ainda dá para simplificar. Então aqui, uma simplificação que me vem à cabeça aqui é o 2. Para não gastar muito tempo da aula, eu já vou simplificar logo por 2, para não ter que ficar pensando em um possível outro número, tá? Então, desce o menos. 76 dividido por 2 dá 35, 38. E 50 dividido por 2, 25. Aí agora não tem como simplificar mais, porque o 25 só é divisível por 5 e por 25. E o 5 e o 25 não dividem o 38, então não tem como simplificar mais. Então esse é o valor do nosso x, beleza? Ok. Bom, o que significa isso? Vamos só retornar aqui. O y que a gente tinha encontrado era menos 41 sobre 25. E o x é menos 38 sobre 25. Então as coordenadas do ponto, vou chamar esse ponto de B, porque o outro já está sendo chamado de P. Vou chamar de B, poderia ser outro A. Então a coordenada x dele é menos 38 sobre 25. E a coordenada y é menos 41 sobre 25. Então, vamos imaginar aquelas retas de novo. O que significa? O ponto onde esse segmento de reta encosta na outra reta, esse ponto aqui, ó, tem essas coordenadas. Beleza? Agora que a gente já conhece esse ponto, a gente pode ir para a última etapa, que é calcular a distância desse ponto ao ponto P que o exercício deu. Então a gente vai calcular essa distância aqui, ó. Aí acabou. Então vamos calcular essa distância então. Eu vou, só para ficar mais didático, eu vou escrever de novo o ponto que o exercício deu, que é o ponto P de coordenadas 1 e menos 5. E a coordenada do ponto de intersecção das duas retas que a gente encontrou, que eu estou chamando de B, é esse aqui, ó. É menos 38 sobre 25 e menos 41 sobre 25. Beleza. Você pode, por exemplo, chamar isso aqui de x0 e y0, e isso aqui de x e y, porque vai ter essas letras na fórmula, tá? Então a fórmula para a gente calcular a distância do ponto B ao ponto P, que é a distância entre esses dois pontos, para fazer isso a gente utiliza aquela fórmula, né, que a gente estava estudando lá atrás, que é x menos x0 ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado. Então vai ficar o x é menos 38 sobre 25 menos o x0, que é 1, mais o y0 é menos 41, quer dizer, o y, né, é menos 41 sobre 25, menos o y0, que é menos 5. Aí esse menos com esse menos dá mais, eu já vou colocar mais aqui. Mais 5, né? Muito bem.
Aí agora vem uma parte assim, um pouquinho chata aqui, né, que é resolver essas contas aqui, ó. Já vamos deixar elas resolvidas antes da gente escrever essa raiz quadrada de novo. Então vamos resolver isso aqui primeiro. Menos 38 sobre 25 menos 1. Isso aqui é uma subtração de frações. Vamos lembrar que esse 1 tem um invisível embaixo dele. Então, para resolver isso, desenhe uma barra, multiplica 25 vezes 1, dá 25. Agora multiplica cruzado, desce o menos, 38 vezes 1, 38. Desce o menos, 1 vezes 25, 25. Repete esse 25 aqui embaixo. Menos 38 menos 25, sinais iguais. Conserva o sinal e soma os números. Então vai ficar 38 mais 25. 5 mais 8 dá 13. Vai 1. 1 mais 3, 4. Mais 2, 6. 63. Então, 63. Só repetindo aqui, né? Sinais iguais... Deixa eu tirar aquele menos ali. Sinais iguais, conserva o sinal e soma os números. Então, isso daqui deu isso. Menos 63 sobre 25. Então, já vou colocar aqui. Então, menos 63 sobre 25 ao quadrado. Agora vamos... A gente tem que prolongar isso aqui. Agora vamos resolver isso daqui, ó. Menos 41 sobre 25 mais 5. Monta uma barra. Esse 5 tem um invisível embaixo dele. Multiplica os denominadores. 25 vezes 1, 25. Multiplica cruzado. Desce o menos. 41 vezes 1, 41. Desce o mais. 5 vezes 25, 125. Repete o 25. Menos 41 mais 25. Agora os sinais são diferentes. Quando os sinais são diferentes, conserva o sinal do maior e subtrai. O maior é o 125, então conserva o sinal dele. Não precisa colocar esse mais, eu vou colocar só para didática. Conserva o sinal do maior, conservei. Agora eu subtraio o maior pelo menor. Então vai ficar 125 menos 41. 5 menos 1, 4. 12 menos 4, 8. Então dá menos 84. Não tem como simplificar também. Menos 84, não, fica só 84 aqui, né? A resposta fica assim. 84 sobre 25. Agora a gente vai ter que elevar essas coisas ao quadrado. Esse menos aqui, ó, todo número negativo ao quadrado fica positivo. Pode esquecer esse menos, tá? Aí 63 ao quadrado é 63 vezes 63. Então vai ficar 3 vezes 3, 9. 3 vezes 6, 18. 6 vezes 3, 18, vai 1. 6 vezes 6, 36, mais 1, 37. Soma, desce o 9. 8 mais 8, 16, vai 1. 1 mais 1, 2, mais 7, 9. Desce o 3. 3.969. 3.969. 3.969.
sobre... Vixe, tem um negócio aqui, né? Então vou colocar mais em cima aqui. 3.969. 25, agora 25 ao quadrado. 25 vezes 25. Cinco vezes 5, 25, vai 2. 5 vezes 2, 10, mais 2, 12. 2 vezes 5, 10, vai 1. 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. Desce o 5, desce o 2, 1 mais 5, 6. 625. Agora vamos elevar o 84 ao quadrado. Quatro vezes 4, 16, vai 1. 4 vezes 8, 32, mais 1, 33. 8 vezes 4, 32, vai 3. 8 vezes 8, 64, mais 3, 67. Desce o 6, 3 mais 2, 5. 3 mais 7, 10, vai 1. 1 mais 6, 7. 7.056. Galera, quando eu for corrigir de novo, se vocês não incomodarem, eu vou fazer essas contas na calculadora para andar mais rápido, tá? Porque essas continhas vocês sabem fazer, né? 25 ao quadrado a gente já sabe que é 625. E é isso aí. Estamos chegando ao fim. Agora aqui, galera, apesar de ser uma soma de frações, a gente não vai precisar, nós não vamos precisar utilizar aquele processo de desenhar uma barra, multiplicar isso aqui, ó. Por quê? Porque os denominadores são iguais. Quando eles são iguais, você pode repeti-lo e fazer a conta em cima, fazer a soma lá em cima. Se fosse uma subtração, você faria uma subtração. Então a gente vai fazer essa soma que está aí, ó. Então é 3, 9, 69, 7056. Nove mais 6, 15, vai 1. 1 mais 6, 7, mais 5, 12, vai 1. 1 mais 9, 10, mais 0, 10, vai 1. 1 mais 4, 1 mais 3, 4, mais 7, 11. Então, 11.025. Aí aqui, para ver se tem raiz quadrada, eu vou utilizar a calculadora, porque é muito grande, né? Então, raiz quadrada de 11.025 deu 105. Raiz quadrada de 625 vai dar 25. Porque 25 ao quadrado deu 625. Então, significa que 25 vezes 25 dá 625. Então, a raiz quadrada de 625 é 25. Vixe, eu esqueci aqui que número que dava aqui. Acho que era 8, né? Deixa eu fazer de novo aqui. Raiz quadrada de... Isso. Não é... Aí quase que eu ia errando. É 105. 105. E aqui dá 25. Como esses números terminam com 5, eu já sei que eles são simplificáveis por 5. Então, vou simplificar aqui por 5. O 25 por 5 eu sei que dá 5. Agora, o 105 por 5, vamos fazer. Como o 10 é maior que o 5, vamos começar pelo 10. Qual o número que eu multiplico por 5 que dá 10? O 2.
Subtraindo dá 0. Desce o 5. Qual o número que eu multiplico por 5 que dá 5? 1. Então deu 21. Então a distância entre aqueles pontos é 21 sobre 5. Não tem como simplificar, a resposta fica assim. 21 sobre 5. Tá vendo? É simples. Então lá naquela reta, né, a gente tinha aquela reta que o exercício deu e tínhamos aquele ponto que o exercício deu. Aí essa distância aqui, ó, do ponto à reta, essa distância que está daqui até aqui é 21 sobre 5. A distância desse ponto até essa reta. Tudo bem? Então tá aí, galera. Essa conta é divertida de se fazer. Vamos agora fazer com a fórmula. Beleza? Vou voltar para aquele outro quadro e apagar ele, porque vocês já viram, tem a opção de pausar aí, né? Então vamos apagar esse quadro aqui então. Pera aí, galera, eu vou apagar de novo para eu deixar aquelas duas informações lá em cima, para eu não ter que escrevê-las de novo. Bom, galera, vamos fazer com a fórmula. Como que é essa fórmula? Já mostrei para vocês na aula anterior, né? Então, a distância, esse D é a distância entre os pontos. Ele é calculado assim, ó. Módulo de A XP mais B YP mais C dividido por raiz quadrada de A ao quadrado B ao quadrado. Aí de novo eu vou explicar o significado dessas letras, tá? O D é a distância que a gente quer encontrar, a distância do ponto à reta, a distância desse ponto até essa reta. Esse A, esse B e esse C são os coeficientes dessa equação aqui, ó. O A é o número que acompanha o X, o B é o número que acompanha o Y, sempre incluindo o sinal, e o C é o número que fica sozinho. O XP e o YP é isso aqui, ó. O XP é isso aqui, o YP é isso aqui. Beleza? Então é só jogar na fórmula. Então vamos lá. Essas barras que aparecem aqui se chamam módulo. Elas servem para deixar esse resultado, para deixar o resultado dessa conta positivo, caso ele fique negativo. É só para isso. Então vai ficar o A é 3, deixa eu escrever o módulo aqui, né? O A é o número que acompanha o X, então é 3. Vezes o XP. O XP é esse 1 aqui, ó. Mais o B é o que acompanha o Y, que é o menos 4. Coloca um parênteses para separar o mais com menos. Vezes o YP, que é menos 5. Menos, mais, né? Mais. Deixa eu prolongar isso aqui. Mais o C. O C é menos 2. Isso aqui tudo dividido pela raiz quadrada do A. O A é 3 ao quadrado, mais o B, que é menos 4. Fica menos 4 ao quadrado. Então vai ficar 3 vezes 1, 3. Esse menos com esse menos dá mais.
E o mais com esse mais dá mais. Então vai dar mais aqui, ó. 1 vezes 4, 4. 4 vezes 5, 20. Esse mais com esse menos dá menos. Repete o 2. 3 ao quadrado, 3 vezes 3, 9. Aqui, ó, galera, eu não posso fazer o jogo de sinal agora, porque esse menos está ao quadrado. Primeiro eleva ao quadrado. Então, desce o mais. Aí, menos ao quadrado vai ficar positivo, pode esquecer esse menos. 4 ao quadrado, 4 vezes 4, 16. Esse módulo aqui, galera, não vai trocar esse sinal agora, tá? É só no resultado final. 3 mais 20, 23. 23 menos 2, 21. Fica módulo de 21. 9 mais 16, 25. O módulo de um número positivo é ele mesmo. Então pode repetir 1 aqui. E raiz quadrada de 25 é 5. Então tá aí, galera, a mesma resposta que a gente tinha encontrado. Estão se sentindo bem? Eu creio que sim, né? Então é isso. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida pode me perguntar pelo WhatsApp. E é isso aí. Falou, até a próxima.